Bem, eu vou gravar um resumo da aula 5B da UPM 2019 do padre Andrew Reception, a missão da igreja poliédrica em saída. Ele faz uma introdução falando a respeito do desafio da missão. A palavra missão tem diversas interpretações e perspectivas. É uma realidade teológica, exprime a missão própria de Deus Trindade. É necessário compreendê-la não só relacionada aos missionários, mas como modo de ser igreja. A visão eclesial do Papa Francisco é uma visão missionária. Então, a primeira parte da aula, ele vai falar sobre os fundamentos da missão. O Espírito Santo sempre foi o autor e principal protagonista da missão da igreja. Foi ele que conduziu a evangelização, apesar da fragilidade humana. A missão não é somente um trabalho do homem, mas é uma obra de Deus. O mandato missionário no Novo Testamento e o pluralismo dos evangelistas. Marcos apresenta a missão como proclamação do querigma, anunciai a boa nova a toda criatura. Mateus acentua a fundação da igreja e seu ensinamento. Lucas apresenta a missão como testemunho que nasce da ressurreição. João é o único que fala explicitamente em mandato, que mandato seria igual a missão, relacionada diretamente à missão que Jesus recebeu do Pai e confia aos discípulos. Mas todos os evangelistas evidenciam que a missão dos discípulos é colaboração com a de Cristo. O significado de missão. A missão precede a igreja. Sem ela, a igreja deixará de existir. A natureza missionária da igreja, evidenciada pelo Vaticano II, ressalta a vocação missionária de todos os batizados. Depois ele fala da igreja em saída e os novos aerópagos. A encíclica Redemptoris Missio, ela diz que os contextos da missão não são geográficos, mas os desafios do nosso tempo. Quais são? As comunicações, a paz, o desenvolvimento, o direito da pessoa humana, especialmente das minorias, né? A natureza, a pesquisa científica, os relacionamentos internacionais, etc. Depois dessa primeira parte, onde ele fala dos fundamentos da missão, ele passa para a segunda parte, a direção da missão, o significado no contexto global. Na Evangelho Gaudium, Francisco descreve a igreja. Ele fala que o modelo não é a esfera. A gente conhece a esfera, né? Cada ponto é equidistante do centro, não havendo diferença entre um ponto e outro. Assim é a esfera. Mas ele fala que o modelo é o poliedro. No poliedro, reflete a confluência de todas as partes que nele mantém a sua originalidade. Na ação pastoral, na ação política, procuram reunir no poliedro o melhor de cada um. Ali entram os pobres com a sua cultura, projetos, potencialidades. Até as pessoas que são criticadas pelos seus erros, elas têm algo a oferecer que não se deve perder. É a união dos povos que conservam a sua própria peculiaridade. Uma sociedade que procura o bem comum, que verdadeiramente incorpore a todos. Alessandro Clementes, ele vai comentar que o modelo do poliedro permite pensar uma unidade que, além de manter a pluralidade, favorece-a constantemente. Os carismas, na unidade, mantêm a própria diversidade. A igreja em saída. A igreja em saída é rica de diversas facetas, como o poliedro. É fruto da expressão e da herança do concílio, ao mesmo tempo que apresenta também as marcas originais do realismo histórico, de Bergoglio, Bergoglio, que é o atual Papa. Mudanças no pensar missiológico. Ele fala do humus missiológico, quer dizer, essa terra fértil, o humus, é ser antes de agir. No passado, a missão era partir para a conquista, colonizar, salvar. Na missão poliédrica, os modos de ser igreja em saída são amar, viver, encontrar, desenvolver, fermentar, semear, transformar. Anunciar o evangelho informalmente,
conversando com os amigos, né? A teologia que brota da vida do Evangelho, que não contrapõe hierarquia e carisma, mas uma compreensão recíproca, que era o que acontecia nas primeiras comunidades cristãs, onde não existia essa dicotomia fé e vida. O missionário é Jesus ressuscitado. O Papa, como os primeiros cristãos, revive a missão não como uma atividade da igreja, mas procurando ser Jesus, vivo e ressuscitado no contexto da história. Porque o missionário por excelência é Jesus ressuscitado. Repensar as perspectivas missiológicas. O horizonte é amplo, enraizado em contextos específicos da cultura, das religiões, das condições sociais. Então, é uma missiologia policêntrica. Após o Vaticano II, fala-se não somente de missio ad gentes, como se falava antes, né? missão para as nações, mas missio inter gentes, quer dizer, missão entre os povos. A proposta de Francisco é a missiologia do encontro, partindo do Evangelho do encontro com Cristo. A ênfase não é levar Cristo a quem ainda não o conhece, mas fazê-lo descobrir presente ali onde ele está. O Evangelho e as culturas, a enculturação, torna-se intercultural, na dimensão pascal, com abertura missional para a salvação integral do mundo. A reciprocidade Evangelho-culturas acompanha a dinâmica da Páscoa, aprofundar a fé cristã em um contexto respeitando as identidades. O diálogo e as religiões. O Papa Francisco fala, não há alternativas. Ou dialogaremos juntos, ou dialogaremos juntos o futuro, ou não haverá futuro. As religiões não podem renunciar à tarefa de construir pontes entre os povos e as culturas, ajudando a amadurecer na reconciliação, na visão da esperança e na paz. Depois ele fala de diálogo interreligioso. Pessoas de outros credos, né? Então, abrir-se a reciprocidade, a solidariedade, a tolerância, a generosidade em prol do bem comum, do mundo unido, da paz, da justiça e desenvolvimento humano integral. O ecumenismo, partir para a fronteira e a imigração como nova diáspora. Por 40 anos, o Conselho Mundial das Igrejas esteve à frente do movimento ecumênico. A missão é ir ao encontro das pessoas distantes e não alcançadas da comunidade. Uma das periferias existenciais atuais é a imigração provocada por guerras, por conflitos. Então, na imigração, a missão deve ser considerada dentro da perspectiva de uma comunidade global, como família, para oferecer aos migrantes uma boa assistência, oportunidades de realização pessoal, maior liberdade para praticar a própria fé, se integrarem em novos ambientes com garantia de direitos, né? Os movimentos eclesiais e a nova evangelização. Os movimentos têm maior possibilidade e recursos para favorecer a nova evangelização dentro da própria igreja e da sociedade. São desafiados a colocar os próprios carismas e capacidades a serviço da missão para a nova evangelização. E ele conclui essa aula falando que a missão tem uma igreja de Jesus, que se destina a todos. Nos desafios do mundo, o importante é começar internamente e permitir que Cristo em nós e entre nós encontre a humanidade. A imagem da Virgem orante mostra Maria com mãos levantadas em oração. Sobre o peito, um círculo de luz celeste, que é o Cristo. Exprime a nossa capacidade em fazer jorrar de dentro, com a ajuda dele, algo maravilhoso. Somos chamados a invocar o Espírito, a acender a paixão pelo anúncio do Evangelho, que é Jesus Cristo. Somente quando ele vive em nós e entre nós, nós somos discípulos missionários para este mundo global.